você. Que bom que você está começando a sua sexta, acompanhando o Vivendo Bem. Estamos sempre por aqui de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, com muita informação boa para você. E hoje não é diferente. Eu já estou recebendo a minha convidada que está aqui. Antes, deixa eu lembrar que você pode acompanhar o nosso programa através do canal do YouTube aqui da TV Nova e também pode interagir conosco, inclusive enviar perguntas para o Instagram oficial aqui da TV Nova, tá? Fica sempre muito à vontade e seja sempre muito bem-vindo ou bem-vinda. Sim, agora já estou recebendo a minha convidada que está aqui comigo, está vindo pela primeira vez ao Vivendo Bem e hoje nós vamos falar com ela sobre realidade virtual em tratamentos de reabilitação. Eu já estou com a Estael Sátiro, que é fisioterapeuta. Bom dia, seja muito bem-vinda, Estael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos assistem. Eu agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui, né, para falar do que a gente ama, que é a reabilitação e trazer saúde também. Coisa boa, final do ano chegando, aquele momento que todo mundo para pensar um pouquinho em tudo o que aconteceu, pensar um pouquinho que tem que se cuidar mais, tentar entender, não é, as novidades. E aí eu vejo a questão do tratamento, né, de reabilitação com realidade virtual como uma novidade também. Sim. E aí é realmente uma novidade, está chegando mais no mercado, as pessoas estão entendendo e olhando já com outros olhos para esse tipo de tratamento também, Estael? Sim, Ana, na verdade a realidade virtual ela já existe, né, há bastante tempo, sim. Mas acho que o direcionamento, junção, né? O direcionamento da realidade virtual para a saúde tem sido mais atual, né? Nós estamos falando assim com maior intensidade e eu entendo que dentro desse momento que nós vivemos, né, falando em tecnologia, as informações são mais difundidas, então conseguir linkar a tecnologia da realidade virtual com a reabilitação novo é fantástico e eu acho que permite que nós conseguimos, né, entregar para as pessoas maior qualidade no que fazemos quando a gente fala em reabilitação. Certo. E aí, se a gente pudesse, ou você pode citar para a gente, por exemplo, que tratamentos, né, podem ser realizados, ou como é que são esses cuidados? Se pudesse exemplificar um pouquinho mais também para a gente. Dentro da reabilitação, vou falar do que nós fazemos lá na Clínica Florence, né, onde eu trabalho dentro da coordenação de reabilitação. Nós utilizamos a terapia com a realidade virtual a fim de trabalhar essa reabilitação psicomotora, né? Então a gente aborda tanto o componente psíquico quanto o componente motor. Quando a gente fala em ganho de controle de tronco, em força muscular, em função, né? E também o componente psíquico, quando a gente fala aí de um trabalho mais voltado às alterações psíquicas referente à depressão, ansiedade, o que a gente tange de motivação. Mas para além disso, existem também terapias relacionadas à fobia, né? Isso muito mais usado com o componente da psicologia. Existe algo que é muito interessante dentro da realidade virtual quando a gente fala do tratamento de dor, né? Tanto para dor fantasma, que são para pacientes que sofreram amputações, quanto para dor referente a queimaduras, né? Existe um software específico para o tratamento desse paciente, porque é muito comum que o paciente que sofreu uma queimadura extensa sinta muita dor durante os procedimentos curativos. Então, a realidade virtual entra como um evento distrativo para essa modulação de dor. Tem sido muito explorado também pela equipe médica referente à cirurgia, né? Para minimizar qualquer risco de uma grande intervenção durante uma cirurgia. E aí, como no caso fica a percepção desse paciente nesse cenário também? Você deve acompanhar relatos ou depoimentos e aí já está bem notório, né, para eles principalmente essa diferença e essas melhorias no caso. O paciente, quando ele está dentro da sessão de realidade virtual, por vezes é muito emocionante, né? É o que nós vemos, assim, quando a gente constrói essa reabilitação focado. O paciente é sempre o centro do cuidado, então a gente constrói o vínculo afetivo com esse paciente, o paciente, quando ele vai para a sessão de realidade virtual, por vezes, ele tem a oportunidade de emergir no próprio ambiente, né? Ele consegue ir até a própria casa sem que ele consiga sair da instituição. Nós construímos passeios terapêuticos para os pacientes que são elegíveis. Por vezes, alguns não são. Mas dentro da realidade virtual imersiva, esse paciente consegue, dentro do ambiente de internação, visitar a própria casa, que pode estar a muitos quilômetros de distância. Então, essa percepção do estou longe, mas estou perto, eu não perdi tudo que eu tinha, eu vou conquistar coisas além,
e aí a gente consegue estar fazendo esse trabalho motor para que quando essa oportunidade for possível ele esteja apto, né? Existem a imersiva e a não imersiva e ambas dão para ele cenários diferentes, mas complementares, né? Quando a gente fala nessa terapia, é uma terapia complementar. Sim, era isso que eu ia comentar também. No caso, existe uma equipe também multidisciplinar ou às vezes vocês trocam informações em relação ao que vai ser proporcionado ali naquele momento para o paciente também? Sim, a nossa terapia ela é interdisciplinar, né? Dentro da Florence nós trabalhamos com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e a ideia é sempre linkar, né? Cada serviço ele vem de uma forma complementar, enquanto a minha fisioterapia foca muito no meu controle de tronco, na minha potência muscular, a minha terapia ocupacional ela vem pensando nessa função que eu consigo ajustar dentro dela e a fonoaudiologia ela pensa assim, como é que essa comunicação pode ser mais efetiva, né? O paciente ele começa a atividade, ele recebe os comandos sonoros, recebe o comando verbal e ele interage dentro do todo. A ideia é que não se dissocie por áreas, né? É muito comum que a gente traga sempre só a físio ou só a TO, mas na verdade é inter. Né? É uma junção. E aí entra também a questão de apoio de família, do acompanhamento que é realizado. Muito. A família é o carro-chefe, né? Quando a gente fala em cuidado centrado no paciente, não é só sobre o paciente, mas é sobre a família que o acompanha, porque o paciente ele não fica internado sozinho, né? A nossa fala é sempre essa, assim, é cada vez menos sobre um paciente, mais sobre uma pessoa que atravessa um adoecimento. Então, essa família fica em internação também, né? Existe a contratação de cuidadores para gerenciar essas terapias quando a família não pode estar lá. Então, inserir, e essas famílias acompanham as sessões, né? Por vezes nós já vemos pacientes emocionados e a família também. Porque por vezes, assim, quando o paciente consegue voltar em casa, não é só ele que vai, né? A família vai junto. E a família vê esse paciente se emocionar, ela se emociona também. Pra gente é muito gratificante, né? Acho que é o que vale tudo. E é bem perceptível para vocês também, né? Tipo, identificar um tratamento com essa opção, né? Da realidade virtual e sem essa opção. Sim. Né? Acho que é o que os estudos trazem muito, né? Uma comparação sobre uma técnica mais específica versus a terapia com realidade virtual. A ideia é que não se separe, né? A terapia com realidade virtual ela é complementar. Quando nós falamos na terapia basal, é a terapia que a gente chama de analítica, né? Que é aquele 3 vezes de 10, é o estica e puxa, é o dobra, é o senta e o levanta. Mas quando a gente fala em terapia com realidade virtual é o que eu vou fazer de função, o que eu tenho de função motora. Então eu já consegui força suficiente para esticar o meu braço até aqui. Mas para que vai servir isso? É para eu pegar o meu copo, é para trabalhar a minha apreensão? Então a ideia é unir as duas terapias, né? O que eu ganho de força, de concentração versus o que eu vou ganhar também ali no meu psico. E aí, geralmente, o tempo de cada tratamento vai depender muito de caso a caso, cada paciente, né? Mas já é perceptível, por exemplo, nas primeiras sessões, vocês já terem resultados satisfatórios também? Sim, é progressivo, né? Depende do quanto a pessoa está disposta a e como ela responde. Tem pacientes que têm fadiga extrema, então uma pequena intervenção é mais que satisfatória, até aquele paciente que se acaba num jogo, né? Tem tanto o movimento de trazer algo do ambiente que o paciente quer visitar, né? Eu quero ir até a minha casa, até aquele paciente que ele quer jogar basquete. Né? E nós pensamos sempre na construção de uma alta total. Dentro dos hospitais de transição, essa é a meta da reabilitação, né? Você passar por mais uma internação após um hospital de grande complexidade, mas você ir para o domicílio com a menor complexidade possível. Então, muitos pacientes saem atletas. E eu achei interessante você falando da diferença da percepção de cada um, né? Porque é uma conversa que você também vai ter no momento e você já vai entendendo ali, né, aquela necessidade que ele prefere de maneira bem peculiar e particular também. Sim, é muito particular. Porque tem pacientes que não têm o interesse, né, de ir até o próprio domicílio ou não têm interesse em praticar um jogo. Mas, por exemplo, falando em fobia, talvez você tenha uma demanda de eu gostaria de não ter mais medo de aranha, então você consegue fazer uma terapia de dessensibilização. E às vezes vocês que vão indicar também, né? Exato. Ali, o que é que vai ser, como é que vai ser, o que é que vai ser exposto, como é que vai ser. O que é mais interessante, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, num paciente que é amputado e eu sei que ele vai ainda receber a prótese, eu consigo fazer uma terapia de dessensibilização prévia,
né, ou de sensibilização para a área ali daquele coto onde foi amputado, para que ele receba essa prótese e consiga seguir com um programa de reabilitação na sequência. Então, as possibilidades são infinitas, né, dentro da realidade virtual. Ok. Olha só, nós vamos para um pequeno intervalo, mas já tem algumas perguntas chegando e aí após esse intervalo a Esté vai responder tudo para você que está participando, tá bom? Até já. Você sabia que a falta de limpeza e Oi, estamos de volta nesta manhã de sexta-feira. Que bom que você está acompanhando o nosso programa. Lembramos que você pode interagir conosco através do Instagram, pode enviar suas perguntas, sugestões de temas e também pode acompanhar depois o programa através do canal do YouTube, tá? Fica sempre muito à vontade. No programa de hoje, nós já conversamos bastante no primeiro bloco e já entendemos o que é a realidade virtual em tratamento de reabilitação. E quem passou todas as informações para a gente foi a nossa convidada que está vindo pela primeira vez hoje, que é a Estael Sátiro e que é fisioterapeuta. Tenho que olhar para não esquecer porque o nome é bem diferente, Sim, né? bastante, é um pouco incomum, mas a gente se acostuma, né? Depois de alguns anos eu estou acostumada. Estael, tem algumas perguntas que já estão chegando para que você possa responder para quem está participando. Vamos lá para a primeira pergunta. Esse recurso pode promover a redução da tontura? Luiz Eduardo, do IPCEP. Obrigada, Luiz, pela participação. É uma ótima pergunta, né? Quando a gente fala em realidade virtual, existem algumas contraindicações também, quando a gente fala em pacientes que apresentam, por exemplo, um quadro de epilepsia, mas é importante nessa pergunta da tontura, porque é possível modular, sim, de fato, né, este componente com a realidade virtual. A realidade virtual fala um pouco sobre a junção do sistema vestibular e fala sobre equilíbrio. Então, o paciente, por vezes, precisa se reajustar, né? Ele precisa cuidar do seu proprioceptivo, da sua coordenação. E falando em sistema vestibular, né, é a cabeça e a posição que a cabeça se encontra. Então, dentro da realidade imersiva, o paciente precisa se organizar dentro do espaço e isso, sim, traz respostas de melhora referente a quadros de tontura. Mas, obviamente, que cada caso é um caso e precisa entender de onde é que vem esse componente, né? Se é só a tontura pela tontura, se vem uma doença de base, é importante investigar. Entendi o que a gente estava falando, né? Que cada caso é bem particular e tem aquele entendimento. Ok, Exato. Vamos lá para mais uma pergunta. Vamos lá. Que tipo de cenário é utilizado para melhorar o condicionamento vascular? Josi Silva, de Maranguape. Obrigada pela participação, Josi. Pergunta ótima. Falando sobre o condicionamento vascular, né? Alguns pacientes eles têm realmente aí um grau de fadiga extensa, então a realidade virtual consegue entrar para a gente modular esse componente de fadiga, seja com atividades mais leves e basais, até aquela pessoa que passou por uma cirurgia cardio, né? Então, por vezes, a ferida, né, na região do externo provoca aquela postura que a gente chama de antálgica, que quando a gente tem medo de se machucar, a gente se recolhe. Né? Então, o que a realidade virtual faz? Com que a pessoa busque esse alongamento muscular. Ela não entende que vai ser uma terapia dolorosa, porque por vezes quando o físio chega, né, num pós-cirúrgico, vamos fazer o exercício, seu Antônio. Ai, não, vou sentir dor, não quero fazer. Então, quando ele entra na realidade virtual, ele entende por vezes que é um jogo, que é uma game terapia. Então, ele se desprende um pouco da dor, ele se alivia e ele consegue ganhar esse alongamento muscular. A gente consegue trabalhar até a região cicatricial e também a questão de funcionalidade, que por vezes um pós-cirúrgico pode ser traumático. E o paciente pode realmente sentir medo de se movimentar, né? E com isso perder ainda mais função motora. É como se gerasse uma sensação até um pouco mais assim, de alívio, né? Em relação ao que ele vai realizar, né? Com o fato de poder ter essa opção do virtual, né? Exato, Ana. Eu acredito que essa tecnologia vai se difundir ainda mais, né? Já tem chegado cada vez mais. Toda vez que a gente fala sobre trazer mais tecnologia para a saúde, a gente consegue ter uma entrega maior para os nossos pacientes, né? Ok, vamos lá para mais uma pergunta. O que é a realidade virtual não imersiva? Ramon José, de Casa Amarela. Obrigada, Ramon. Certo. A realidade virtual não imersiva é aquela que é mais voltada
aos jogos, né, específicos com os equipamentos diferentes da imersiva, que a gente fala de óculos. A não imersiva, ela conta com os controles, né? Então é o mouse, o teclado, o joystick. E por que é diferente, né? Apesar da gente receber essa imagem tridimensional também. Você tem contato com algo físico, que te mostra que aquela realidade que você está vendo não é 100% verdadeira. Porque você pode estar, né, vendo algo acontecer, a sua imagem está projetada numa tela e você está realizando exercício, mas você está segurando alguma coisa que não é seu, né? É aquilo de seu não físico. Não faz parte do meu corpo, logo não é meu. Então, por isso, não à frente, né? Entendi. É basicamente o modelo. Dentro do nosso plano de cuidados, hoje, nós contamos com as duas terapias, né? Tanto a imersiva quanto a não imersiva. Então, a leitura do paciente é o que é melhor para ele dentro daquele cenário. Naquele momento, Naquele né? momento. E o que pode motivar, né? Porque, por vezes, a nossa carga, a nossa jornada de terapia multi, né? Inter, chega até 18 horas por semana. Então, precisa de um fator mais de E às motivação. vezes ele pode estar precisando realmente de uma distração naquele momento. Talvez o fator emocional, dependendo da situação, não vai ajudar também. Exato. Naquele momento. Pode ajudar ou não, né? Dependendo daquela situação ali. Não, eu quero deixar para um outro momento. Eu prefiro agora ter um momento mais de distração. Exato. Né? E todo esse contexto é analisado também, né? Faz parte desse cuidado que vocês têm, né? Esse paciente específico que nós utilizamos a imersiva há pouco tempo, era um paciente que poderia estar mais engajado, ele tinha sofrido um trauma muito extenso e ele não tinha essa motivação intrínseca para fazer. E quando perguntado a ele, o que você quer fazer hoje? Ele quer ir para minha casa. Então, nós conseguimos associar a visita à casa dele ao trabalho de função motora, né, que já queríamos desenvolver, que não havia uma possibilidade naquele momento apenas por recusa, né, que é muito natural. Verdade. É o que a gente estava comentando, Sim, o pai do momento. sim, o pai do Bem momento. importante também. Sim. Vamos lá para mais uma pergunta. Pacientes com quadro depressivo podem ser ajudados com a realidade virtual? Ruth Marques da Boa Vista. Obrigada, Ruth. Podem, não só depressivo, quanto também ansiedade e toque, né? Dentro da realidade virtual é possível manejar tanto imagens quanto a gente trabalha com os sons, né? Os sons de relaxamento, e a gente consegue modular então um pouco essa motivação. Obviamente, falar sobre depressão envolve várias áreas, né? Desde o medicamentoso ao não medicamentoso, mas a realidade virtual permite esse movimento de relaxamento e de dessensibilização. Então, entender qual é o motivo que pode estar te levando para aquele humor deprimido, que é muito comum dentro da internação, é super importante porque a gente consegue associar. Então, falando, por exemplo, de um atleta, né, que foi amputado, talvez ele entenda que não vai conseguir mais voltar para aquela função e ter um jogo que o auxilia a voltar para a sua atividade, né, rotineira, cotidiana ou esportiva que seja, modula esse humor e a gente consegue garantir aí esse trabalho contínuo e entregar o melhor para essa pessoa dentro do período de tratamento. É como se fosse uma fase ali, né, de adaptação, certo, que ele vai ter aquele auxílio. Sim. E como é que essas pessoas têm acesso a esse tratamento também? Porque muitas pessoas ainda não conhecem. Sim, não é? sim. E aí vai ser uma própria prescrição médica mesmo, já de algum psicólogo ou do fisioterapeuta, enfim, como é que as pessoas vão saber que podem, porque você citou agora, tem a questão da depressão. Sim, sim. Né? E aí, como é que essas pessoas têm acesso e sabem que podem realizar esse tratamento em benefício de si também? Sim, existem profissionais especialistas já, né, no uso da realidade virtual. Então, a indicação que eu dou é: procure algum centro que tenha, né, as pesquisas na internet facilitam esse acesso. Existem profissionais que já divulgam o trabalho e existem instituições específicas que também trabalham com isso, como é o nosso caso na Clínica Florence, né? Dentro da nossa possibilidade, da nossa gama de terapias, existe a realidade virtual. E aí o paciente ele é avaliado e ele pode ser eleito ou não, e depende do momento também, né? Se é uma fase inicial da internação, se a gente já está no final e a gente está programando essa alta. Mas a minha recomendação em geral é realmente buscar mesmo, dentro do que a gente tem aí de disponibilidade de recursos tecnológicos, alguém mais próximo, né? Pra indicar esse tratamento. Justamente pelo que você citou, né? São várias as terapias que podem ser desenvolvidas, Exato, né? Então talvez você pode até se beneficiar também dessa Sim, terapia, com certeza, mas né? tem que chegar até ela. Sim, com certeza. Ok, vamos lá para mais uma pergunta. Esse tratamento é oferecido pelo SUS
Elaine ou Eliane? Eliane de Abreu e Lima. Obrigada, Eliane. Elaine mesmo, Elaine, pela participação. Falando sobre, né, a oferta pelo SUS, hoje muitas pesquisas são feitas, então, pesquisas científicas, né? Então é possível que em grandes centros de reabilitação exista a tecnologia disponível, mas tem um evento muito específico que eu acho que vale a pena trazer, que aconteceu em Mato Grosso do Sul. Durante o período de vacinação para o Covid, muitas crianças eram vacinadas com o uso da realidade virtual, porque a gente entende que vacinar a criança é difícil, né? É doloroso. Então, eu achei fantástico quando eu soube, né? Um profissional teve a sensibilidade de levar o equipamento para usar como um evento distrativo modulador para a dor dessa criança, dessas crianças, né? Que receberam aí essa possibilidade de tratamento para receber a vacinação e foi um sucesso. Então, né? Não são todos os centros, mas tem sim. Ok. Infelizmente a gente está chegando ao final do programa, mas eu queria que você reforçasse, né, para quem ainda não conhece, ou deixasse uma mensagem, um recado para quem acompanhou o nosso programa hoje, pode entender um pouquinho melhor sobre o assunto. Falar sobre realidade virtual é um prazer, falar sobre reabilitação é um prazer, na verdade. O que eu estimulo sempre é que invistam em tecnologia para reabilitar. Quanto mais tecnologia aplicada, menor é o tempo, né, a duração desses programas de reabilitação, entender qual é o centro focado para o seu cuidado, entender qual é a sua limitação também e não se prender às vezes ao recurso, né? Porque é muito importante falar que existe, é muito importante trazer para a nossa prática, mas entender que por vezes, talvez não faça sentido na terapia e está tudo certo, mas se fizer, faça bom uso, faça de uso extensivo. Eu gosto muito desse movimento de tecnologia na saúde, é o que eu busco trazer, né? Olhar para a nossa eficiência, para a nossa excelência e dar o melhor para os pacientes, é o melhor que a gente consegue fazer enquanto profissional de saúde. Ok, muito obrigada pelas informações, obrigada por ter vindo participar pela primeira vez do Vivendo Bem e aproveitar para desejar um Feliz Natal, né? Esse final de semana agora já é Natal. Obrigada pela participação e Feliz Natal. Ana, eu agradeço muito o convite, eu fico super à disposição, foi um prazer estar aqui, um prazer compartilhar com vocês e desejo um Feliz Natal a todos e um ótimo fim de ano. Obrigada a você, um ótimo Natal para você também, que possamos ser gratos para que as coisas possam fluir cada vez melhores. Obrigada, um Feliz Natal para você, para toda a sua família. Enfim, nós te esperamos na segunda, a partir das 8 horas da manhã. Um abraço, viva bem!